Boa noite. Supremo Tribunal Federal mantém prisão de Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. PT pede cassação de deputado do PL que fez comentários sexistas contra a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. E você vai ver também. Lula volta a falar dos preços de alimentos em evento em São Paulo, promete que brasileiro voltará a comer picanha e diz que ladrão roubou o direito do povo de comer ovo. Nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Vice-consuleza da Colômbia é atingida por bala em meio à troca de tiros em São Paulo. Em Minas Gerais, sargento da PM salva bebê de 4 dias que engasgou com leite. A Polícia do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente fizeram uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de incendiar uma área de preservação ambiental na zona oeste da cidade. O fogo devastou o equivalente a 4 campos de futebol. As equipes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. Lá, os agentes encontraram uma moto. O veículo era o prêmio de uma rifa oferecida por influenciadores digitais. São eles que estão nessas imagens, exibindo a moto e soltando rojões. Vai pra cima, vambora, acredita, vambora! No vídeo gravado na tarde da última terça-feira, aparecem o Wesley Silva Nascimento, o Raio Motoboy e Luiz Fernando Rocha, o Nando Rocha. Segundo as investigações, durante a gravação, eles acabaram provocando um grande incêndio florestal que levou mais de 20 horas para ser combatido. As chamas se alastraram, devastando uma área de 45 mil metros quadrados de Mata Atlântica, o equivalente a 4 campos de futebol. O fogo também matou animais silvestres. De acordo com a polícia, os influenciadores viram o incêndio e fugiram do local sem avisar as autoridades. Eles mantiveram-se inertes, eles perceberam o foco de incêndio e o que eles fizeram? Fugiram para se escusar em completa indiferença ao meio ambiente. Isso vai agravar a responsabilidade criminal deles e eu estou pedindo à justiça o bloqueio, o sequestro desses equipamentos, desses veículos, do carro, da moto, para poder fazer a compensação ao dano ambiental. A polícia diz que 4 pessoas cometeram crime. Um deles ainda não foi identificado. Outro, que aparece no vídeo, negou o envolvimento no incêndio. Eu fui gravar um vídeo grumari para poder soltar a ação, que já está no final. E aí teve um incêndio um dia antes de eu ir lá, né? Só que como meus vídeos viralizam na rede social, eles associaram que o fogos que eu soltei um dia depois do incêndio, né? Que foi eu que tinha feito e não fui eu que tinha feito. As investigações também apuram o envolvimento dos influenciadores com rifas ilegais. Essas rifas de influenciadores digitais, youtubers, etc., são completamente ilegais, clandestinas, não tem autorização para funcionar, são caracterizadas como jogo de azar, são caracterizadas como condutas contra a economia popular. E a reiteração dessas condutas faz com que eles respondam também por associação criminosa. Um ônibus foi sequestrado hoje de manhã na zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 70 passageiros que estavam no veículo no momento do crime foram assaltados. Segundo a Polícia Militar, Jefferson Luiz dos Santos, de 37 anos, rendeu o motorista com uma arma falsa. Agentes que estavam próximos a um terminal perceberam a ação e perseguiram o ônibus. O assaltante foi preso no centro da cidade, próximo ao aeroporto Santos Dumont. A polícia apreendeu a arma falsa e recuperou os pertences das vítimas. 7 pessoas foram presas na segunda fase da Operação Strike, feita para combater a organização criminosa que atacou empresas provedoras de internet no Ceará. Os suspeitos foram presos hoje em Fortaleza e na cidade de Caridade, no interior do Ceará, uma das mais impactadas pela falta de internet. Por lá, 90% dos clientes ficaram sem o serviço. 8 ataques a provedores de internet foram registrados desde o mês passado. Veículos foram incendiados, sedes vandalizadas e cabos cortados. O objetivo é forçar as empresas a repassarem uma parte da mensalidade paga pelos clientes à facção.
Ao todo, 24 pessoas foram detidas nas 2 fases da operação. Se pessoas, membros dessas organizações, insistirem nessa prática, serão todos identificados, presos e entregues à Justiça do nosso Estado. A rodovia Anchieta, que liga a cidade de São Paulo à Baixada Santista, foi parcialmente liberada após 14 horas de interdição. A liberação aconteceu no quilômetro 52, no sentido do litoral, durante a manhã. A faixa contrária continua fechada. Quem segue em direção ao litoral pode usar as 2 pistas da Anchieta, além da rodovia dos Imigrantes. Já quem vai para São Paulo tem apenas a Imigrantes como rota. A interdição acontece após o motorista de uma carreta bater e derrubar a passarela de pedestres próximo a Cubatão na noite desta quinta-feira. Com ferimentos leves, ele recusou o atendimento. Primeira passarela da Cota. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou por 42 votos a favor e 10 contra a mudança de nome da GCM para Polícia Municipal. Como se trata de mudança da lei orgânica, não é preciso passar pela sanção do prefeito Ricardo Nunes. A troca do nome vem depois da autorização do Supremo Tribunal Federal para que os GCMs atuem de forma mais ostensiva e façam prisões em flagrante, por exemplo. Um bebê de apenas 4 dias de vida foi salvo pela rápida ação de uma policial militar em Minas Gerais. A pequena Isis foi levada pelo pai até o batalhão da cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, já com dificuldade de respirar e cianose, quando a pele e os lábios ficam arroxeados devido à falta de oxigenação. Desesperado, ele contou que a filha tinha se engasgado durante a amamentação. Imediatamente, a sargento Gláucia Lima iniciou os primeiros socorros e utilizou a manobra indicada em casos de engasgo. Em poucos segundos veio o alívio, com a recém-nascida recuperando os sinais. Depois do susto, a bebê foi atendida por uma médica da PM, que atestou que estava tudo bem para a Isis voltar para casa. Bom, né? A cidade de São Paulo ainda sofre com os estragos causados pelas chuvas da última quarta-feira. Até o momento, cerca de 15 mil imóveis estão sem energia. Os problemas de energia foram causados principalmente pela queda de árvores. Cerca de 300 caíram durante o temporal. Nossa Senhora, a árvore aqui na frente do bar. A chuva também causou a morte do taxista Elton Ferreira de Oliveira. Elton morreu após o táxi dele ser atingido por uma árvore no centro de São Paulo durante o temporal. Ele tinha 43 anos. 2 dias depois do temporal, a cidade de São Paulo ainda sofre com os estragos das chuvas. O Abel é gerente deste restaurante. Ele contou que ficou 2 dias sem poder trabalhar por causa da falta de energia. Na verdade, a gente ficou desde quarta-feira à noite, quando houve uma queda de árvore e arrastou toda a fiação. Então, ontem a Enel fez a religação, mas faltou uma fase e hoje eles estão vindo e completando o serviço. A gente ficou 2 dias sem poder trabalhar. Como a gente trabalha com frutos do mar, é um produto bem perecível, então a gente teve sim algumas perdas de alguns produtos, alguns materiais, alguns insumos, algumas produções. Então, infelizmente, a gente teve que descartar. Na Avenida Henrique Schaumann, uma via importante da capital, moradores deste prédio acordaram com os galhos e troncos das árvores na calçada. Eles já estão há 2 dias sem energia. A gente está sem luz desde as 17 horas da quarta-feira. Basicamente na hora que bateu o vento mais forte, caiu tudo e aí está pendurado até agora, como você está vendo aqui. Ricardo conta que essa não é a primeira vez que o prédio fica sem luz por causa das chuvas. Da vez que teve em 2023, 2024... eu já perdi alguns eletrodomésticos, vamos ver agora quando voltar. Após a presença da nossa reportagem, uma equipe da prefeitura foi até o endereço do Ricardo e retirou os galhos e troncos do local. Para este especialista, a cidade não consegue comportar o volume de água e a velocidade com que a chuva tem atingido a capital e a Grande São Paulo. Nós temos esses problemas todo ano, já fartamente conhecidos, porque a cidade de São Paulo está sobre um enorme volume de águas, uma grande quantidade de cursos d'água que tem uma característica, são lentos.
E quanto mais a cidade foi crescendo, mais nós aumentamos, o regime de chuvas, a quantidade de água que cai e a velocidade da água depois que ela cai no chão. Vamos conversar com o Igor Silveira para saber o que esperar da previsão do tempo para esse fim de semana, né, Igor? O tempo está, acho que menos quente em São Paulo, mas continua muito abafado. E com chuva, continua assim no fim de semana? Vamos lá, não muda muita coisa não. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, durante todo o fim de semana o tempo ele promete ficar bem abafado. Mas a gente olha aqui no mapa, tem bastante instabilidade espalhada em grande parte do país. E em São Paulo não vai ser diferente. As máximas amanhã devem chegar na casa dos 29 graus e são esperados 8 milímetros de chuva. Entre domingo e terça-feira, as máximas não passam dos 27 graus, fica mais agradável o tempo. No Rio de Janeiro esquenta um pouco mais e por lá também deve chover. Os termômetros registram 30 graus amanhã e são esperados 15 milímetros de chuva. A chuva no Rio deve vir acompanhada de trovoadas e ventania. No domingo, 29 graus, na segunda, 31 de máximas e na terça-feira, 33 graus no Rio de Janeiro. No Nordeste, o sol continua em todo o interior da Bahia, mas a chuva ganha força em partes do litoral, que vai desde o Maranhão até Alagoas. Na região norte e no centro-oeste, tempo abafado com bastante estabilidade e previsão de chuva, principalmente no período da tarde. No sul do país, chove no Paraná e no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Agora, olhando o mapa das temperaturas, a gente percebe que as máximas ainda continuam altas, chegando a 32 graus amanhã em Manaus, a mesma temperatura em Cuiabá. No Sudeste, as máximas também devem chegar na casa dos 32 graus amanhã em Belo Horizonte. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Para você também, Igor. Obrigado. Boa noite. Estamos na Semana do Consumidor e amanhã o comércio celebra oficialmente a data. A Jo estava esperando a oportunidade certa para comprar um fogão novo. Eu estou procurando já há um tempinho. Agora eu estava procurando o dia para me comprar, que é o dia da promoção do consumidor. E aí, vai dar para levar? Acho que vai, sim. A compra foi planejada para não virar uma dor de cabeça. Eu fazia em poucas parcelas, dentro do limite do nosso salário. A Maria Lídia e o Francisco trabalham como vendedores ambulantes e vão conseguir comprar o tão sonhado freezer que vai ajudar muito no trabalho. Porque a gente vende algodão doce, vende sorvete, então esse freezer nós estamos muito atrás desse sorvete, desse freezer, justamente para fazer uma compra maior e não estar correndo atrás da sorveteria toda hora. Assim como acontece na Black Friday, muitos comerciantes antecipam as promoções que começam a valer uma semana antes. De acordo com o gerente desta loja, as vendas aumentaram mais que o esperado nos últimos 7 dias, quando começaram as ofertas por aqui. De 30% a 40%. Realmente foi além das nossas expectativas. O Dia do Consumidor é considerado o primeiro grande evento do ano para os comerciantes. De acordo com a Federação do Comércio de São Paulo, a data movimentou mais de 600 milhões de reais em 2024. E para este ano, apesar das altas taxas de juros, as expectativas também são positivas. A gente tem um cenário de elevação da taxa Selic, inflação acima do teto da meta. Então, a gente acredita que esse ano vai ser de desaceleração. Mas para esse primeiro trimestre e para o Dia do Consumidor especificamente, a gente mantém um sentimento de otimismo, principalmente por conta dos resultados do mercado de trabalho que segue aquecido. Este planejador financeiro alerta que alguns cuidados são importantes antes de fechar negócio. Às vezes é uma promoção que é real mesmo, mas por estar muito boa, você vai lá e adquire aquele bem, aquele serviço, sem a necessidade, apenas porque você achou que a condição do momento estava muito interessante. E aí você, às vezes, acaba prejudicando o seu orçamento por uma coisa que não fazia sentido naquele momento. O parcelamento ele é interessante desde que você consiga fazer um número de parcelas que não incida juros, porque se você está pagando juros, você está comprando duas coisas, né? Você está comprando o produto que você comprou e o dinheiro que você pegou emprestado também. Então, você tem um custo extra. A análise das denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados por tentativa de golpe de Estado será feita em 3 sessões. As datas foram marcadas pelo presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin.
O julgamento vai acontecer na terça-feira, dia 25 de março, numa sessão extraordinária. No dia seguinte, também haverá sessão extra. O envio da denúncia à primeira turma atende ao regimento interno da Corte. Em 2023, o STF decidiu que denúncias de ações penais voltariam a ser julgadas pelas turmas. O argumento é que a mudança busca racionalizar a distribuição dos processos criminais e reduzir a sobrecarga do plenário. A primeira turma é responsável por analisar casos da esfera penal e é composta por 5 ministros. Além de Zanin, também fazem parte Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Neste primeiro momento, o julgamento não será no sentido de condenação, mas para decidir se os denunciados se tornarão réus. Então, vão analisar se essa denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do nosso Código de Processo Penal, se realmente tem indícios de autoria e se tem materialidade, se tem um crime a ser processado ali e quem são os possíveis autores. Indícios de autoria e prova da materialidade. Vão analisar se a denúncia tem esses requisitos. Cada acusado terá uma análise individual. Se a denúncia for aceita, vai ser aberta uma ação penal. Além de Bolsonaro, fazem parte do chamado Grupo Crucial outras 7 pessoas. O general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente, os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Novamente, cada acusado vai ser julgado de forma individualizada e pode chamar até 8 testemunhas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve ser uma das testemunhas de Bolsonaro. Essa fase é chamada de instrução do processo. Não entrará ainda sequer no mérito da ação. Então, abrirá-se espaço para que possa formar quem ele quer trazer para testemunha, quais as provas que ele pretende levar ao processo. Então, nesse primeiro momento. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a prisão do general Walter Braga Neto. Os ministros rejeitaram o pedido da defesa para revogar a prisão preventiva. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que não há novos elementos que justifiquem a soltura. Braga Neto foi preso em dezembro de 2024, acusado de envolvimento na tentativa de golpe de Estado. O governo federal entregou hoje, em Sorocaba, interior de São Paulo, quase 800 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Durante o evento, o presidente Lula falou sobre o preço dos alimentos e o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Os veículos entregues hoje vão beneficiar 559 municípios de 21 estados da federação. Um investimento de mais de 243 milhões de reais. Eu fico orgulhoso, porque essa ambulância não é para tratar de pobre. Essa ambulância é para tratar de todo o povo brasileiro, independente da origem financeira dele, da origem social, da origem religiosa, da origem futebolística, de tudo. Se o cidadão tiver qualquer problema de saúde, ele pode chamar 192, que lá vão aparecer centenas ou milhares de pessoas bem instruídas, bem preparadas, com ambulância que parece um hospital, para evitar que essas pessoas morram. E até o final do ano que vem, vão colocar mais 2.000 ambulâncias na rua. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, foi vaiado diversas vezes. Também estavam no evento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e Alexandre Padilha. Essa é a primeira agenda pública do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desde que assumiu o cargo no lugar de Nízia Trindade, na última segunda-feira. Durante o discurso, ele agradeceu à ex-ministra pelo trabalho e prometeu reduzir as filas do SUS. Essa expansão do SAMU que está sendo feita hoje reduz em vários municípios pela metade o tempo de espera para o atendimento do SAMU. E é assim que a gente vai fazer para reduzir o tempo de espera do tratamento do câncer, do diagnóstico de um problema grave, do tratamento da cardiologia, do problema de visão, usando todos os instrumentos, inclusive da internet, da telemedicina, da integração entre os serviços, de uma central de regulação forte como é a do SAMU.
Durante a cerimônia, Lula retomou a promessa de campanha de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e falou dos preços dos alimentos. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5 mil não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes, nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então, o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Nós estamos com a economia crescendo, temos o menor nível de desemprego da história desse país, o menor nível de desemprego. A massa salarial está crescendo desde 2012 e nós temos certeza que a economia vai começar crescendo. Nós estamos agora com um problema de alimento, que vocês sabem que o ovo está caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. O PT protocolou no Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato do deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. A ação foi motivada por publicações nas redes sociais em que Gayer insinuou um relacionamento a três entre a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, o namorado dela, o deputado Lindbergh Farias, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre também anunciou que vai tomar medidas judiciais e pedir a cassação de Gayer no Conselho de Ética. O deputado pediu desculpas pelas ofensas, mas Alcolumbre não respondeu. Está prevista para sair esta noite ainda a sentença do júri popular sobre a morte do congolês Moise Kabagambe, que foi espancado covardemente em um quiosque no Rio de Janeiro em 2022. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. A gente já se falou ontem, no começo desse julgamento, e deve sair hoje, então, ainda o veredito do júri popular e a sentença do juiz. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O julgamento que foi retomado hoje por volta das 10h15 da manhã já está na fase final. Nesse momento acontece a réplica da acusação e depois a defesa vai ter mais 2 horas para a tréplica. Ontem, 6 testemunhas prestaram depoimento e os réus também foram interrogados. O Fábio Pirineus da Silva e o Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca responderam apenas as perguntas feitas pela defesa e pelos jurados. Um terceiro réu, o Brendan Alexander Luz da Silva, também responde pela morte do congolês Moise Kabagambe, mas ele não está sendo julgado aqui. Ele recorreu da pronúncia e, por isso, o processo foi desmembrado. Durante a audiência, foi exibido um vídeo em que o Brendan aparece imobilizando Moise já sem reação, enquanto o Fábio tira uma foto. Esse vídeo causou muita comoção aqui no tribunal. Os advogados alegam que os réus agiram em legítima defesa. Dizem que o Moise chegou ao quiosque alcoolizado, queria beber cerveja de graça e, por isso, fez ameaças. Mas a família do congolês diz que o Moise prestava serviços para o quiosque e foi ao local cobrar pagamentos em atraso. O julgamento aqui prossegue. A tendência é que a sentença saia depois das 10 horas da noite. Amanda, Augusto. Perfeito. Obrigado, Tony. A Polícia de São Paulo concluiu o inquérito sobre a execução de Antônio Vinícius Gritzbach, o delator do PCC, e indiciou 6 suspeitos por homicídio. 3 suspeitos ainda não foram localizados. O relatório da Força Tarefa foi finalizado e tem quase 500 páginas com provas colhidas ao longo de 4 meses. De acordo com a Polícia Civil, a execução foi encomendada por Emílio Carlos Gongorra, o cigarreiro, com a ajuda de Diego Amaral, o Didi. A motivação foi vingança, conforme interceptações telefônicas realizadas pelos policiais. O delator do PCC foi executado com tiros de fuzil em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Uma série de atividades relembraram hoje as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu há 7 anos e os mandantes ainda não foram julgados. De manhã, amigos, familiares e admiradores compareceram a uma missa em memória de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eles participaram de um ato ao lado da estátua da vereadora, no lugar onde a parlamentar costumava conversar com os eleitores. É uma luta que a gente precisa, sim, cada vez mais pautar e trazer para aqueles que mais precisam. Para a Ágata, para o João Pedro, para todos aqueles que tombaram, para aquele trabalhador que toma um tiro de bala perdida voltando na Avenida Brasil, para aquela criança que, infelizmente, sai de educação física e toma um tiro de fuzil nas costas. Então é por isso que a gente está aqui. O pai de Marielle pediu a condenação dos acusados de serem os mandantes do crime. Nós precisamos que esses indivíduos, assim como os 3 que estão presos em presídio de segurança máxima, vá a júri popular e sejam condenados. Condenados para que nós possamos mostrar para a sociedade que ninguém está acima da lei. À tarde, o Instituto Marielle Franco promoveu um festival como celebração de resistência e memória. Em 7 anos, essa é a primeira vez que o dia das mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes é lembrado com os acusados de serem os mandantes do crime presos. Também é a primeira vez que os assassinos confessos passam a data condenados pela justiça. Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados em outubro do ano passado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emboscada e sem chance de defesa, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, que estava com Marielle na hora do ataque. Rony recebeu uma pena de 78 anos e 9 meses e Elcio de 59 anos e 8 meses. A defesa de Rony recorreu da decisão e o Ministério Público também entrou com recurso para pedir uma pena maior para Elcio. As delações dos executores foram cruciais para que a Polícia Federal prendesse em março do ano passado os acusados de serem os mandantes. O deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que, segundo os executores, planejou o crime e comandou um esquema na Delegacia de Homicídios para evitar as investigações. O motivo do assassinato seria uma interferência de Marielle na tentativa dos irmãos Brazão em explorar terrenos irregulares em áreas de milícia. Também respondem por participação no crime o major da Polícia Militar, Ronald Alves de Paula, Robson Calixto, o Peixe, ex-assessor de Domingos Brazão, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, além de Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, já condenado por descartar o carro usado no atentado. Os próximos julgamentos ainda não têm data marcada, mas a longa espera por justiça está mais perto de terminar. A Câmara de Vereadores de Recife aprovou um projeto de lei que prevê o pagamento de multa por parte de agressores de mulheres. Os valores podem chegar a R$ 1 milhão. Depois de sofrer vários tipos de violência, esta mulher tomou coragem para denunciar o seu agressor, o ex-companheiro com quem viveu por quase 10 anos. Ele surtou e me agrediu no meu ponto de trabalho, no espetinho. Deu um rolo em mim, eu caí no chão. E o povo só foi pra cima, só separou. Também não ligaram pra polícia. Não, assim, na hora eu me senti muito vulnerável e indefesa. Porque se o meu irmão não tivesse ido pra cima pra me defender, eu não sei nem o que teria acontecido. Em 2024, a violência de gênero vitimou 13 mulheres a cada 24 horas no Brasil, segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, que monitorou 9 estados. Pernambuco registrou o maior índice de mortes de mulheres do Nordeste, com 167 casos de feminicídio. No Recife, um projeto de lei de autoria da vereadora Liana Cirne, do PT, prevê sanções administrativas que atingem diretamente o bolso do agressor de mulheres já condenado na Justiça. No texto, aprovado na Câmara de Vereadores, o agressor não pode ser contratado pelo município, perde qualquer benefício fiscal ou de crédito e pode pagar uma multa. Essa multa, ela não exclui a indenização por danos morais que o agressor eventualmente deva à vítima, e muito menos a cadeia.
Então, o agressor ele foi condenado pela justiça, a pena a que ele foi condenado ele tem que cumprir. Mas, além disso, soma-se a nossa lei e essa multa administrativa que vai de R$1.000, podendo chegar até a 1 milhão, dependendo da capacidade econômica do agressor. O texto seguirá agora para a sanção do prefeito do Recife, João Campos. A gente tem que o tempo todo estar se defendendo. E isso é muito triste. Você tem que estar sempre no modo de defesa, você não pode baixar a guarda. Porque se você baixar a guarda, a qualquer momento vem um e aproveita da sua fragilidade. O ex-prefeito de Vista Serrana, no interior da Paraíba, foi preso suspeito de financiar com dinheiro público uma plantação de maconha com mais de 60 mil pés. Sérgio Garcia foi detido em casa e encaminhado para o presídio em João Pessoa. Segundo a polícia, a plantação foi encontrada na cidade de Malta, no sertão paraibano. Foram cumpridos mandados de prisão contra outras 7 pessoas ligadas ao político. O grupo criminoso também é acusado de desvio de verbas públicas, lavagem de bens e capitais. A Justiça do Paraná derrubou o liminar que mantinha Jorge Guaranho, assassino do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, em prisão domiciliar. A decisão foi tomada após o acusado passar por avaliação médica. A perícia constatou que ele tem condições de cumprir a pena na prisão. Guaranho foi condenado a 20 anos por matar Marcelo Arruda a tiros durante o aniversário dele, em 2022. O tesoureiro do PT comemorava 50 anos de idade com uma festa temática do partido. Segundo o júri, o crime teve motivação política. A vice-consuleza da Colômbia foi atingida por uma bala perdida durante tentativa de assalto no centro de São Paulo. Ela passou por uma cirurgia agora há pouco no hospital Albert Einstein. O crime aconteceu na Avenida 9 de Julho, uma das mais movimentadas da cidade. Cláudia Ortiz caminhava em direção ao consulado, localizado na mesma região, quando foi atingida no abdômen por uma bala perdida. Segundo a PM, 4 criminosos participaram do assalto. Um deles tentou roubar o telefone celular da passageira de um táxi. Ambos reagiram, a passageira e o motorista. Ainda segundo a corporação, o motorista entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Um PM apaisana que estava em outro táxi viu tudo o que estava acontecendo e reagiu. Imagens de câmeras de segurança registraram a fuga dos suspeitos. Eles saíram na contramão da avenida, entraram numa via próxima e seguiram em direção a um carro branco. Um cerco foi feito pela polícia e o veículo localizado. Um deles foi preso. O criminoso era foragido da justiça desde 2022 por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo o consulado colombiano, Cláudia foi nomeada para o cargo na capital paulista em janeiro de 2024. Ela foi designada como terceira secretária de Relações Exteriores do Consulado-Geral da Colômbia em São Paulo e mora com a família no bairro onde aconteceu o crime. E aqui assalto, você anda, é para lá, é para cá, é durante o dia. Outro dia eu estava na frente da farmácia aqui e a moça falou para mim, ó, toma cuidado com a sua bolsa, porque roubaram uma senhora agora atrás. Agora há pouco roubaram aí na frente do Assunção. Então eu não sei mais para onde você vai. Para onde você vai? Você pode me explicar? E um policial militar de folga foi baleado esta tarde na zona sul de São Paulo. Ele estava sentado em um banco em frente à padaria, onde fazia a segurança, quando 2 bandidos em uma moto chegaram e atiraram ao menos 4 vezes. O agente saiu correndo, mas caiu alguns metros depois. Um dos criminosos pegou a arma do policial e, em seguida, subiu na moto e fugiu. O estado de saúde do militar não foi informado. Os criminosos seguem foragidos. Um estudo da Fiocruz e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que beneficiários do Bolsa Família têm 17% menos risco de internação por transtornos ligados ao uso de álcool e drogas, em comparação com quem não recebe o benefício. Marcélia recebe o Bolsa Família há alguns anos. Ela relembra que a vida era ainda mais difícil antes do auxílio, quando os 3 filhos ainda eram pequenos, e que chegou a enfrentar problemas com vícios.
Quando as coisas melhorou, que eu comecei a ver o alimento dentro de casa, quando eu comecei a ver, né, ter aquela alegria de todo mês, eu saber que eu tinha aquele dinheiro para receber, porque eu não tinha emprego, não tinha de onde tirar, o marido desempregado, os filhos ainda tudo pequeno. Então, eu creio que era um refúgio, né? Eu me refugiava num álcool, né, num cigarro, para poder, né, não estar lembrando. Segundo uma pesquisa da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Harvard, os beneficiários do Bolsa Família têm um risco menor de internação por transtornos ligados ao uso de substâncias, em comparação com quem não recebe o benefício. A pesquisa apontou também uma redução no risco de internações por álcool e por outras drogas. Tem vários estudos mostrando que esse estresse financeiro está associado ao deterioramento da saúde mental, incluindo o desenvolvimento, mas também o agravamento de transtornos por uso de álcool e outras drogas, né? E o Bolsa Família, ao garantir uma renda mensal sustentada para essas famílias em condição de pobreza, alivia esse estresse financeiro. Os pesquisadores avaliam como positivo o fato do governo condicionar o recebimento do Bolsa Família ao cumprimento de algumas exigências. Aqui na casa da dona Marcélia, o auxílio só cai na conta porque os filhos dela têm frequência escolar comprovada. Além disso, as visitas aos postos de saúde reforçam que a família cumpre os requisitos. A exigência era grande, né? E até os professores mesmo ficavam ali colocando aquele, né? Olha, só cuidado com o Bolsa Família, se o menino faltar aula, vai perder o Bolsa Família. O Bolsa Família mas não seja o objetivo primário dele, né? O objetivo dele é reduzir pobreza, né? Mas ele acaba por atuar, né, por melhorar o capital humano. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e bom fim de semana. Obrigado por sua companhia. Boa noite.